Eu tenho visto alguns comentários esses dias de pessoas falando de certos homens que são usados por Deus em condições de críticas e sempre se repete as mesmas palavras. Mas se ele era tão usado por Deus, por que ele não se curou a si próprio? Se ele tinha tanta revelação, por que não evitou a passar por isso? Se Deus o ama e o usa tanto, por que a casa dele está passando por essa situação? Nós temos que entender que somos ferramentas na mão de Deus. Todo homem que é ferramenta na mão de Deus, Deus usa uma ferramenta, e como qualquer ferramenta terrena, quanto mais você usa a ferramenta, mais se deteriora ela. Quanto mais se usa a ferramenta, mais em condições críticas ela fica. Deus, quando abençoa um homem na terra e se usa dele, não é para meios próprios, mas é para trabalhar na sua obra quando Ele quer e quando Ele acha que tem que fazer. Aí alguns falam, mas é tão fácil, chega na casa das pessoas e ora e cura e não consegue se curar a si próprio. Se fosse tão fácil assim, e o que Deus fizesse no homem fosse para uso próprio, Estevão tinha se desviado dos seus caminhos e não tinha sido apedrejado até a morte. João Batista tinha recuado ao deserto e não teria sido decapitado. Se fosse tão fácil assim, para o homem usar o que tem, Pedro teria passado por onde estava, não se achegado àquele lugar, para não negar o Senhor 3 vezes. Não é porque o homem é usado e amado de Deus que ele não vai pagar o preço nos seus dias e que a sua vida terá recorrências e muitas das vezes fins, como qualquer vida de qualquer outra pessoa. Se Deus se usa de alguém, é porque Ele usou e trabalha na vida dele como ferramenta. Algumas vezes, Deus querendo, Ele faz o homem para si próprio ter um benefício. Ao contrário, muitas das vezes o homem de Deus prega numa casa vida e tem que se contentar em ver a morte no seu lar e na alça de um caixão conduzir um familiar até a sepultura, enquanto ele pregou numa casa vida e a morte foi embora. Acontece de um homem usado por Deus pregar numa mesa que haja prosperidade e não padecer aquela casa mais fome, e quando voltar para sua casa, o seu suprimento ser um copo de água em cima da mesa, junto com a sua família. Entendam, o Evangelho tem o preço, e para esses meninos que brinca de profecia, que brinca de querer ser pregador, entenda que se você acha que ser pregador é esse status que você usa para ter um nome, uma fama, e a tua vida está repleta de alegria, você nunca foi um pregador. O teu pregador carrega as marcas na sua vida. Ele entende que é uma ferramenta e que não pode usar isso de benefício próprio. É como você trabalhar num banco, é como você trabalhar na condução de valores. Você possui ali naquele momento muito dinheiro, mas ele não é seu. Você guarda ele, você cuida dele, você o conta, mas ele não é seu. Tem hora que você estava precisando de uma daquelas notas, mas não pode usar. O dom de Deus é assim. Você usa, Deus se usa de você, mas você sabe que para uso próprio, Ele tem um dono e só pode carregar em você as marcas do preço desse dom se aquele lá de cima, o nosso grande Deus,
admitir isso. Por isso não critique sem saber. Não é porque o homem é usado por Deus que ele não vai morrer, que ele não vai adoecer, que ele não vai passar fome, que ele não vai ter uma casa em guerra. Você está enganado. Tem que conhecer muito do Evangelho ainda. Para Deus, a nossa vida não tem sentido em questão de viver ou morrer. Viver para Cristo, morrer é ganho. Para Deus não muda o sentido. Se muda para nós que somos matéria, carnais. Por isso, toma cuidado quando julgar alguém, para que as suas palavras não tenham retorno sobre a tua vida. Porque tem homens que Deus ama, que até depois da sua morte, Deus zela por trabalhar por ele nesta terra. Então entenda, dom não é para o homem se apoderar e fazer o que quer. O dom que Deus dá, quem conduz é o próprio Deus. Então, entenda, o homem de Deus não domina o que é de Deus. Ele não trabalha para si próprio. Ele é ferramenta e é um trabalhador que só faz aquilo que Deus permite. O homem de Deus sofre e tem hora que as suas palavras não consolam, mas pode consolar uma nação. Porque a vontade de Deus é que as marcas que nós carregamos seja para mostrar que a glória é de Deus e não do homem. Como falaram para Jesus na cruz: se você realmente é o Filho de Deus, desça daí e salve sua própria vida. Muitos falam para alguém: você não é homem de Deus? Você não prega? Você não ora? Prega para você e cura-te a ti mesmo. Hipócrita, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que julgardes, será julgado a vós. Não vês a trave que está no teu olho e queres tirar o argueiro do olho do teu irmão?